A judicialização da saúde foi o tema de seminário realizado no dia 5 de setembro, das 9 da manhã ao meio-dia, no Hotel Deville, em Porto Alegre. O evento foi promovido em parceria pela Associação de Medicina de Grupo do Estado do Rio Grande do Sul, Abrange RS, a Unimed Porto Alegre e a União Nacional das Instituições em Autogestão e Saúde, a Unidas RS. O seminário contou com a presença do desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da juíza federal Luciana da Veiga Oliveira, coordenadora do Comitê Executivo da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, do Paraná, e ainda do desembargador Martin Schulz, nosso querido desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Estado. Os painéis foram mediados pelo presidente da Abrange Paraná Santa Catarina e delegado regional do Sinange Paraná, Dr. Olavo de Almeida. Nós estivemos nesse importante seminário. Estamos com o Dr. Olavo de Almeida, que é o presidente da Abrange do Paraná e Santa Catarina, nesse evento sobre a judicialização na área da saúde. Isso tem sido um problema para as operadoras de norte a sul desse país, não é isso, doutor Olavo? Exatamente, é o seguinte, a judicialização da saúde tem sido um problema, não só com relação à saúde pública, mas também com relação à saúde privada. As operadoras de plano de saúde, elas têm também um fundo limitado, que é composto da mutualidade daqueles que são beneficiários dos planos. Ou seja, todos pagam pelas indenizações. Exatamente. Então, o que a gente sempre fala, que a gente tenta explicar, que o mutualismo ele é um fenômeno que todos contribuem para ter uma assistência. À medida em que você tem uma ampliação dessa assistência, seja por uma decisão judicial, seja por até uma multa, uma situação administrativa que a ANS faz com que a operadora tenha que passar daquela linha de cobertura, ela acaba prejudicando todos os beneficiários. Todos pagam a conta. Todos pagam a conta. E esse fenômeno, o que tem acontecido? Todo mundo acaba reclamando do valor da mensalidade no final do mês. Então, assim, a judicialização leva a mais judicialização. Por quê? Porque também os reajustes são objeto de judicialização. Então, esse fenômeno tem sido estudado. O CNJ criou, já em 2010, um comitê. Primeiro, ele teve um foco maior na saúde pública. Hoje, já existem os comitês estaduais na saúde privada também, que estão sendo estudados pelos tribunais para tentar formas de mediação, de que esses conflitos sejam cada vez menores. Muito bem. Bom evento para o senhor. Muito obrigado. Dr. Francisco Santa Helena, presidente da Abrange Sul, Abrange RS, mais um evento sobre judicialização. O tema tem sido recorrente, mas é importante que seja discutido, na medida que muita gente não sabe, e até o doutor Olavo lembrava isso muito bem, o sistema mutualista, todos pagam por eventuais decisões em sede judicial que as operadoras são obrigadas a cumprir
medicamentos, tratamentos que não estão no rol da ANS. Quer dizer, todos pagam essa conta. O atual momento está melhor do que já foi, doutor Santelena, ou ainda é preocupante? Bom, amigo Apple, o que seria para nós médicos, né, e para a população, que hoje se nós tivéssemos aí um seminário sobre saúde, sobre a qualidade de vida que os brasileiros, os gaúchos deveriam ter. Mas, infelizmente, a gente, olhando para as operadoras, né, e para um Brasil, a gente vê que o Brasil é o 6º país mais populoso do mundo, é o 8º em economia. As operadoras contribuem aí com 9% do PIB, mais de 6 milhões de empregos. E quando se chega num cenário desses, de um ativismo judicial, nós temos que retroceder um pouco no tempo e chegar em 1988, né, com o artigo 196, que deveria ser reestudado, porque assim como ele está, para nós brasileiros, nós não temos condições econômicas e financeiras para manter a saúde, quer dizer, manter os tratamentos que são hoje caros. Felizmente, a longevidade nos abençoa aí por muitos e muitos anos, né? Mas em 88, quando a gente olha a 196, que a saúde é um direito cidadão, um dever do Estado, nós esquecemos que, mediante medidas econômicas sociais, igualitárias e universal. Eu sou daquele tempo antigo lá que, infelizmente, nós tínhamos os brasileiros classificados como indigentes, na época do INAMPS, que só quem tinha carteira assinada, né, pelo empregador é que tinha direito à saúde pelo INAMPS. Os demais, infelizmente, que não tinham essa condição, era indigente. Felizmente mudou, né? Hoje todos são atendidos, só que a gestão de saúde precisa de verba. E nós sabemos que hoje as operadoras, para atender 47 milhões de brasileiros, se tem aí um custo de 180, quase 200 bilhões para se fazer isso. Enquanto, infelizmente, o Estado gasta mais ou menos do que as operadoras gastam para atender 150 milhões de brasileiros. Então essa conta não fecha. Com os tratamentos hoje, tá, com novas tecnologias, novos medicamentos, a um custo em dólar, fica realmente uma inflação e as pessoas às vezes não entendem. Quando se fala em mutualismo, felizmente nós estamos aqui conversando, mas certamente alguém da nossa operadora está lá, para a infelicidade dele, fazendo uma cirurgia ou na UTI, né, em condições de tratamento. E isso tem custo. Quer dizer, todos nós pagamos, inclusive no setor público. Todos pagam, porque todo mundo paga imposto. E a saúde, hoje no Brasil, quando a gente pensa, né, que nós procuramos aí, o ano passado, um plano acessível, basicamente, tanto a OAB do Brasil, né, como a ministra Carmen Lúcia não aprovaram e ficou parado esse plano acessível que daria condições não para 47 milhões, talvez para 70, 80 milhões de brasileiros ter plano de saúde. Essa população sairia do SUS e é uma intenção, sei lá, o próprio ministro Mandetta tem falado muito nisso, que teriam que ampliar, porque o SUS não tem condições hoje de atender toda a população brasileira. E esse evento hoje, mesmo com essas brilhantes cabeças, né, do judiciário, o desembargador Gebran, a juíza do Paraná, Luciana, o próprio nosso aqui, Martin Schultz, desembargador, quer dizer, são pessoas que hoje vão esclarecer para muita gente o que está acontecendo nesse ativismo judicial, que infelizmente nós temos um rol para cumprir, as operadoras, e ali tem todas, e agora tem, ontem, de Brasília, uma notícia para as operadoras, tu fica chocado, porque sempre tem lá um deputado ou um senador que entra com um projeto para que as operadoras se consiga fazer um atendimento mais amplo. Agora estão falando aí que há possibilidade de todo o tratamento que chegar pela Anvisa, esse automaticamente entra no rol, quer dizer, não vai se conseguir uma discussão científica, médica, se realmente o paciente, porque
todo dia, felizmente para nós humanos, sai uma tecnologia, um medicamento novo. Que bom que acontece isso. Só que alguns estão na fase ainda de experimental. Né? E por que então ter mais esse custo aí, já que a inflação não é... Agora, nós tivemos aí as operadoras 7,35. Se acha, não, mas não é a inflação do alimento, sei lá, no geral no Brasil. Mas não é essa a inflação da área de saúde. A inflação da área de saúde chega em torno de 20%. É muito elevado, é muito elevado. Muito elevada. O Brasil ainda não controla preço. Aquilo que a gente fala entre os amigos, por que aqui no Uruguai e na Argentina os medicamentos são mais baratos que no Brasil? Né? Por que isso? Uma carga tributária imensa. Pois é. E isso teríamos que tem muita coisa para ser feita e para que o brasileiro consiga todos ter aquele primeiro atendimento de qualidade, né? O que a gente sempre pensa para o ser humano, assim, pô, ele vai ser atendido com qualidade, não vai precisar fazer uma cirurgia simples como de varizes, por exemplo, pelo SUS, demora 1 ano, 2 anos. Nós temos 21 dias, as operadoras têm 21 dias para cirurgias eletivas, quer dizer, e o governo, o SUS, por exemplo, não tem essa condição, quer dizer, nós somos regrados. E qual é o incentivo que as operadoras têm? Quando se fala em filantropia, não é? Se fala em emendas parlamentares, a gente vê hospitais grandes, né? Hospitais famosos, com alta tecnologia, mas tem incentivo, tem doações. As operadoras nós não temos absolutamente nenhum incentivo. É só obrigação. Só obrigação. Agora, há possibilidade de uma mudança dos ativos garantidores, que são alguns bilhões, quer dizer, que seria uma verba que voltaria para a operadora, ela poderia, né, com certeza, ampliar, melhorar, sei lá, seu hospital em tecnologia, e tudo isso vai para o usuário. Nós pensamos, a gente tem que estar sempre focado como é que nós vamos atender melhor o usuário, com qualidade, né, que ele se sinta confortavelmente lá atendido, num ambulatório nosso, num consultório do nosso médico, do nosso dentista também, mas o governo veio trancado. A nossa esperança agora que o ministro Mandetta aí, e tem 2 grandes secretários que são gaúchos aqui, né, o João Gabardo, o nosso amigo Erno também, que tem cabeças brilhantes. São cabeças brilhantes, concordo. Cabeças brilhantes em gestão de saúde, entende? Então, a nossa esperança é que até o fim do ano a gente consiga convencer, tá, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde, que nós operadoras, todas as operadoras, desde a pequena à grande, tem que ter um olhar diferenciado. Não porque somos empresários, vamos tirar isso que, pô, o empresário, é empresário, saúde não tem lucro. Pô, nós tivemos essa frase triste, melancólica da ministra Carmen Lúcia, saúde não se lucro em saúde e indignidade. Pô, mas como é que tu vai construir um hospital, como é que tu vai comprar um aparelho de ressonância de última geração, como é que tu vai fazer? É verdade. Sem lucro. Sem lucro tu não faz nada. Então nós ficamos naquela situação assim que parece que o capitalismo é selvagem. Não. O capitalismo é empreender, é modificar, é trazer para o usuário, para o brasileiro, num modo geral, mais saúde, mais vida. É o que a gente precisa. As cabeças boas nós temos. O que nós precisamos é uma atuação mais forte e tirar essa ideologia. Saúde ou qualquer saúde, educação, segurança, não se faz com política. Não troque o secretário da saúde aqui no Rio Grande do Sul só porque é de um partido. Então, muda o governo, muda o secretário da saúde, muda o secretário lá da segurança, enfim, da educação. Para quê? Se o cara é competente, deixa o camarada terminar o trabalho dele, né? Mas, infelizmente, a ideologia ainda nos complica um pouco. Acho que saúde não tem que ter ideologia. Saúde é trabalho, né, educação das pessoas, porque se esse nosso artigo 96, né, saúde é um dever do Estado, ou, mais ainda, saúde, eu tenho que, também eu, brasileiro, cuidar da minha saúde, né? Tem cigarro, alcoolismo, droga, tudo isso aí traz muitas incomodações para que a gente consiga ter uma saúde como todos deveríamos ter. Quer dizer, então a gente também tem um pouquinho de cuidado. Eu acho que o brasileiro deveria olhar um pouquinho para si no espelho e dizer, pô,
por que eu faço isso, né? Minha saúde, não faço exercício, enfim. Saúde é um todo, não é só a gente pensar, não, eu tenho lá um hospital bom e a minha vida eu vou levar como o vento quer. Não é assim, a gente sabe que não é assim e o Brasil, as operadoras estão muito bem preparadas. O SUS, meu Deus do céu, é considerado dos maiores planos de saúde do mundo, talvez o segundo ou terceiro do mundo. Pô, né? Se as operadoras no Brasil aqui, a gente atende 47 milhões, a gente poderia ampliar aí com um pensamento mais, né, para todos, num atendimento de qualidade. O SUS tem muita qualidade. Olha que eu venho dizendo isso para ti e para os nossos gaúchos. Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, nós temos hospitais de ponta. Clínica, Santa Casa, Conceição, em Porto Alegre. No interior, grandes hospitais também que fazem transplante e tudo. Só que a tabela do SUS, nós sabemos, né, que o pessoal não tem essa condição de fazer essa gestão, de levar na ponta um tratamento de mais qualidade. Doutor Santa Helena, meus cumprimentos, suas posições são muito claras, são didáticas. Realmente nós precisamos pensar num Brasil melhor. Um bom evento para o senhor, que seja um evento positivo, propositivo e que saia um resultado bom daqui, doutor Santa Helena. Com certeza, com essas cabeças brilhantes aí, desembargador Gerban, desembargador Martin Schulz, a juíza Luciana, pô, certamente todos que é um aprendizado hoje, pode ter certeza disso. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço aos gaúchos. Doutor Flávio da Costa Vieira, presidente da Unimed Porto Alegre, chegando nesse momento aqui no Hotel de Ville, nesse evento sobre judicialização. Isso é uma espada na cabeça das operadoras, não é, doutor Flávio? Sem dúvida. Por isso esse evento ganha grande importância. Já há alguns anos nós fazemos parceria com a Abrange e com a Unidas, porque entendemos que, embora cada uma opere no seu segmento de mercado, juntos nós podemos fazer um esforço maior para tentar levar ao judiciário a compreensão de que a judicialização ela é importante quando ela tem realmente sentido. O grande problema hoje no Brasil é que as pessoas contratam os planos de saúde dentro de um cálculo atuarial que é feito. E na hora de fazer suas reivindicações, solicitam muito mais do que aquilo que contrataram. E aí não há plano de saúde que consiga resistir, principalmente quando se pensa num conceito de mutualismo, né? Em que todos pagam para um fim comum. Mas, enfim, estamos aqui mais uma vez para chegarmos a um bom resultado no final dessa manhã de trabalho. E a Unimed Porto Alegre está bem, doutor Flávio? Graças a Deus, a Unimed Porto Alegre segue muito firme. Vocês viram recentemente as publicações que saíram do Valor Econômico e da publicação da revista Exame, em que a Unimed Porto Alegre se coloca entre as 10 maiores operadoras de saúde de todo o país. Dentro do sistema Unimed, ela está em segundo lugar. E estamos cada vez mais solidificando a nossa posição, principalmente com um trabalho muito efetivo de todos os nossos cooperados. O serviço prestado na Expo Inter pela Unimed Porto Alegre foi muito elogiado, doutor Flávio. Também na Expo Inter nós tivemos agora pelo 11º ano consecutivo como sendo o serviço oficial de saúde, de assistência à saúde dentro da Expo Inter. É um trabalho relevante porque ele é feito não só para as pessoas que visitam o parque, mas também para aquelas pessoas que sustentam toda a organização durante a calada da noite. Por isso a gente mantém 2 ambulatórios, um que funciona 24 horas para dar esse tipo de cobertura e durante o dia, então, um segundo ambulatório que trabalha junto com ambulâncias lá dentro e com motos, que é um serviço exclusivo da Unimed Porto Alegre. Muito bem, um bom evento para o senhor, uma alegria revê-lo, doutor Flávio. A alegria minha, um abraço para ti e para todos os teus telespectadores. Estamos com o doutor Roger dos Santos Rosa, que é diretor administrativo financeiro da Unidas, parceira da Unimed e da Abrange, nesse evento sobre judicialização. Isso é um problema na vida das operadoras, não é, doutor Roger? Não só das operadoras, mas de todo o sistema de saúde, na realidade, né? É um problema bastante complexo. Ele teve origem, digamos assim, inicialmente lá nos anos 90, quando se constrói a Seguridade Social no nosso país, né? E ele se acentua no campo da saúde em final dos anos 90,
né, porque a gente tem uma incorporação de tecnologias, de coisas novas no campo da saúde, nós temos um aumento de expectativa de vida da população bastante expressivo, né, e todas essas novidades muitas vezes levam a conflitos, né, seja entre as operadoras, os seus usuários, o restante do sistema de saúde, que envolve a própria indústria, os produtores, medicamentos. Então, assim, há uma série, na realidade, de atores envolvidos nessa questão da judicialização, né? Isso tem sido um peso nas operadoras. Sim, com certeza, com certeza. É um problema bastante complexo, né? Mas que a gente, graças assim, a essa integração com o Poder Judiciário, né, a gente tem tentado resolver. Vocês têm conseguido minimizar? Olha, a gente tem feito bastante esforços, mas é uma luta diária, né? Assim, são sempre novidades, mas como eu comentei, essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, de se criar nos estados fóruns como o Comitê de Judicialização, tem colaborado muito, né, para diminuir esses conflitos, essa tendência à judicialização, né? Muito bem. Conjunto de... É um esforço conjunto, de fato. Uma alegria revê-lo, parabéns pelo evento, que seja um bom evento. Com certeza, muito agradecido pela oportunidade. Obrigado e um bom dia. Desembargador João Pedro Gebran Neto, dentro de alguns instantes, vai ser o palestrante inicial aqui nesse evento. Ele que é desembargador federal do Tribunal Regional daqui da 4ª Região e desde 2013 atua como membro da 8ª turma do tribunal. O assunto judicialização na área da saúde é uma coisa muito preocupante, não só para o sistema público, mas fundamentalmente para as operadoras de saúde, na medida que são regimes mutualistas, né? Quer dizer, de repente uma ação perdida na justiça faz com que a operadora desembolse um valor expressivo que vai ser rateado entre os outros associados, que não tem nada a ver com aquilo. É um assunto delicado, não é, desembargador? Muito delicado, envolve saúde pública, envolve saúde complementar, envolve saber fazer contas e eu acho que impacta muito a saúde suplementar, mas impacta igualmente a saúde pública. E embora as lógicas de uma e outra, o funcionamento de saúde pública e saúde suplementar não sejam idênticas, né? Um é regime contratual, mutualista, como o senhor fez referência, o outro é o orçamento que impacta, mas o fato é que quase sempre quando há o deslocamento de recursos em favor de alguns, os outros vão padecer com a falta desse mesmo recurso. Por isso é muito importante estabelecermos alguns critérios para que o Poder Judiciário faça uma intervenção sobre isso. Seja critérios para a saúde pública, seja critérios para a saúde suplementar. Eu concordo. Esses dias vi uma reportagem na televisão de uma senhora muito agradecida ao Poder Judiciário, que lhe concedeu uma liminar, que lhe propiciou adquirir um medicamento, ainda em fase experimental, para o câncer do seu marido, medicamento de 120 mil reais, ela feliz da vida. E eu pensando assim, quem vai pagar essa conta? É isso que a gente pergunta, não é, desembargador? Quem paga essa conta? É o Estado? É a operadora de saúde? Quem vai pagar isso? Pode ser o Estado, pode ser a operadora de saúde, depender do tipo de demanda, se ela tinha um plano de saúde ou não. Plano de saúde. Ela tinha um plano de saúde, o plano de saúde vai arcar. Mas me parece que as pessoas têm legitimidade para discutir. Claro. As pessoas têm possibilidade de obter o bem da vida que ela precisa para a sua saúde. Agora, nós temos que estabelecer alguns critérios. Por exemplo, se o medicamento é experimental, e isso o STJ já disse, e o STF, não há obrigatoriedade de conceder. Por quê? Porque nós não podemos usar o recurso público ou o recurso da operadora para fazer teste, para fazer experiência. Por mais que aquilo possa ter início de evidência. O que nós temos que trazer, e esse é o primeiro ponto, são evidências científicas certas para que aquilo possa fazer mais bem do que mal. Isso é um problema que está relacionado não só com o recurso, mas com a própria segurança do paciente e com a própria segurança dos usuários, seja do serviço público ou do serviço da saúde suplementar. Então, esses critérios de racionalidade, como a existência de evidência, de elevado grau de evidência científica, a existência de um direito subjetivo que possa ser reclamado ou da operadora ou da saúde, né, do sistema de saúde, é que precisam ser, em primeiro lugar, ser colocados em discussão antes mesmo do custo.
Lógico que não podemos ser indiferentes aos custos, porque como o senhor fez referência, os custos impactam a todos, sejam os usuários do sistema de saúde, seja o orçamento do município, do Estado ou da União. Tudo bem, uma boa palestra, um bom evento para o senhor, desembargador. Uma alegria revê-lo. Muito obrigado, o prazer é meu e desejo que o evento seja muito exitoso. Dr. Reinaldo Scheib, presidente da Abrange Nacional. Uma alegria reencontrá-lo num evento importante. Judicialização é um tema factual, né? Ele é importante porque realmente, além de a judicialização, como está ocorrendo no Brasil todo, mal feita, com gangues tirando o dinheiro bom, o consumidor fica extremamente prejudicado, porque os custos elevam e quem ganha são quadrilhas que falsificam atestados médicos, isso tudo. Tem também, que é felizmente uma parte muito pequena, às vezes de erros e de não cumprimento de contratos, que a gente não concorda com uma Abrange nisso. Mas essas discussões, você trazer para a base todos os estados, todos os tribunais, é um trabalho constante que a gente tem feito com outras entidades, como aqui no caso com a Unimed. A gente também tem feito esse trabalho junto com outras entidades a nível Brasil, para mostrar o quanto isso é prejudicial para o público e para o setor privado, tá certo? Perfeitamente. Uma alegria revê-lo, um bom evento, doutor Reinaldo. Para nós todos. E a Abrange está bem? A Abrange está bem. Firme. Trabalho. Porque nós estamos agora, a pauta, nossas agendas estão complexas, né? Reforma fiscal, lei de proteção de dados, que nós que trabalhamos. Lei de proteção de dados, a área da saúde está muito atrasada. Está no Brasil todo, porque você não sabe, não tem, o órgão que vai regular isso ainda não foi criado. Não foi criado, A exatamente. lei está entrando em vigor e Fevereiro agora, desse ano que vem. Para que caminho a gente vai? Uma alegria revê-lo. Foi nosso. Sucesso. Obrigado. Eu sou Alexandre Apa, eu além de um programa de TV chamado Consumidor RS, eu sou editor do portal Consumidor RS, que recebe reclamações, pedidos de orientação de consumidores diariamente. Ontem à noite, eu fui olhar o que tinha da área da saúde, o que nós tínhamos orientado. 90% das reclamações é pedindo orientação se vale a pena entrar, pedido de liminar para conseguir medicamentos oncológicos, que o médico teria orientado a pessoa a buscar essa liminar. São reclamações contra o IP, o Instituto de Previdência do Estado, e a Unimed. Nós temos uma resposta padrão, a gente orienta que procure a operadora para discutir esse assunto, por que eles estão negando, e quem sabe até um outro oncologista para saber se esse remédio ele é eficiente, se ele tem eficácia comprovada. Me parece que são tratamentos experimentais, doutor Gibran e doutora Luciana, mas são medicamentos muito caros. E fica muito claro que é o médico que está orientando que a pessoa recorra em sede judicial. Isso é uma coisa muito delicada. Aí eu concordo com o doutor Gebran que é preciso que as operadoras tenham isso mapeado, quem são esses médicos. Porque isso aí é um problema muito grave, porque cria uma expectativa na pessoa. Mas o doutor diz que ele vai viver mais um ano. E é o marido dela que está, é a vida do esposo. Outra era uma senhora que tirou os 2 seios e fez esvaziamento de glândulas debaixo das axilas. E o médico disse que eu vou viver muito se eu tomar esse remédio. Essa era do IP, outro era um câncer de próstata em relação à Unimed. Digo outra coisa, essa liminar pode ser cassada, a senhora vai devolver o dinheiro? Ah, mas tem que devolver sim, se for cassada a liminar, se no mérito a operadora tiver razão, vocês vão ter que devolver o dinheiro. Isso aí é uma confusão e as pessoas são manipuladas emocionalmente. Queria ouvir a opinião de vocês a respeito. Dentro dessa lógica, né, que o senhor estabeleceu, o que eu imagino? Nós temos um paciente, uma pessoa vulnerável, um familiar que também está ali junto com extremamente uma posição, numa situação vulnerável. Nós temos um médico que é o prescritor, e se ela está ali e que ela quer o tratamento, ela aderiu à proposição do médico. As pessoas, elas querem que os outros falem o que elas querem ouvir, né? As pessoas, elas leem hoje na internet, né? Então o doutor Google diz que tem um tratamento, diz que tem uma solução,
e todos nós queremos o melhor para os nossos familiares. Então, eu digo, eu judicializaria, né? Não tenho dúvida. Se a taxa de sucesso na judicialização passa de 85%, quem é que não vai judicializar? Né? E aí essa é a taxa, se não for muito maior. Mas o que a operadora poderia fazer? Chamar essa pessoa e dar uma resposta. Qual a resposta? Diz, olha, nós vamos lhe dar uma junta médica. Há uma controvérsia sobre a situação do seu marido. Este médico que a senhora confia, que é muito bom profissional, etc., ele está propondo uma solução que não é a solução que outros médicos possam encaminhar, não é a visão nossa. Nós vamos lhe dar uma junta médica, nós vamos lhe dar uma solução. Porque medicina também é aquilo que não tem resposta certa, principalmente nessas situações mais delicadas. Né? Será que aquele tratamento funciona para um, mas não funciona para o outro? Será que aquele tratamento que é usual para determinado tipo de câncer não pode ser usado experimental para mim e me trazer uma cura? E todo mundo se agarra a esses sonhos, todo mundo se agarra na última esperança. Né? O Clênio é muito feliz quando fala de julgados do STJ, que o ministro escreve, entre o recurso e a esperança, eu vou a favor da esperança. Ou então, outros julgados do STF que diz assim, li nos jornais que a melhor tecnologia, bom, o jornal é uma fonte de informação, mas não é uma fonte para tomar decisão do Poder Judiciário. Então, a operadora, numa situação dessa, deveria dar um conforto para a pessoa. E qual é esse conforto? Dizendo, olha, nós temos essas alternativas e quem vai lhe dar essa alternativa não sou eu, nem o seu médico. Talvez seja uma junta de profissionais, porque os profissionais, e a oncologia é realmente, talvez, o mais sensível e o maior volume de problemas, os profissionais podem trazer uma solução que trate o paciente, mas também conforte a família, porque nós queremos, no fundo, o bem-estar da nossa família e o máximo daquilo que é possível, de preferência à custa dos outros. Doutor Olavo, com licença. Doutora Luciana respondeu a nossa pergunta e fizemos da plateia. Mas é complicado as pessoas serem manipuladas nas suas expectativas, né? Uma pessoa com câncer, os familiares todos, o câncer é uma seta de morte. Descoberto precocemente, tratando, cura, né? Mas o câncer mais avançado é uma seta de morte. Aí vem a expectativa, o médico diz, se o plano de saúde não pagar, a senhora entra na justiça contra eles. Isso é manipular o sentimento das pessoas, não lhe parece, doutora? Muitas vezes sim. Né? A gente vai ter casos que efetivamente o acesso à justiça é necessário e é preciso porque teve alguma negativa de algo que seria direito daquele consumidor. Né? Mas a gente vê muitos casos de prescrições talvez pouco embasadas, que criam uma esperança que não é amparada na medicina baseada em evidência e você acaba brincando, vamos dizer, de alguma forma, com as expectativas e com a esperança daquele paciente. E a gente tem que ter um certo cuidado com isso, e o judiciário tem que ter um cuidado com isso também. É verdade. Meus cumprimentos pela sua participação. Bem-vinda aqui ao Rio Grande do Sul. Sei que a doutora já está indo para o aeroporto. Uma boa viagem. Obrigada.